Rubens Valentim nasceu em Salvador, Bahia, em 1922, morreu em São Paulo, SP, em 1991. Ele foi escultor, pintor, gravador, professor. Inicia-se nas artes visuais na década de 1940 como pintor autodidata. Entre 1946 e 1947, participa do movimento da renovação das artes plásticas na Bahia com Mário Cravo Júnior, 1923, e Carlos Bastos, 1925, e entre outros artistas. Valentim é um dos artistas que, de maneira mais completa e ambiciosa, levou a cabo o projeto antropofágico. Nesse processo, ele realizou uma das mais radicais operações na história da arte brasileira, submetendo um idioma europeu a uma linguagem afro-brasileira. Em seu livro Manifesto Ainda que Tardio, publicado em 1976, o pintor, escultor e gravurista baiano Rubens Valentim deixava bastante clara de onde emergia sua arte. Minha linguagem plástico-visual signográfica está ligada aos valores míticos profundos de uma cultura afro-brasileira. A cultura vivenciada com o sangue negro nas veias, o atavismo com os olhos abertos para todo o mal do mundo, a contemporaneidade. Buscavam uma linguagem universal, mas de caráter brasileiro, sem se filiar a nenhum dos movimentos ou correntes artísticas estrangeiras ou nacionais. A historiografia da arte definiu Valentim como um artista basicamente construtivo, relevando a segundo plano o universo simbólico de sua arte, ligada ao candomblé, à umbanda e à cultura afro-brasileira. No contexto das correntes construtivas canônicas forjadas no eixo Rio-São Paulo, apertadas das reflexões ou sentidos religiosos, espirituais e sociais, portanto políticos, que são parte integrante. A proposta de apresentar uma leitura mais complexa da obra de Valentim destaca seu caráter híbrido e sua força política. É o que move as duas amostras em cartaz em São Paulo. No MASP, 80 pinturas e 12 esculturas perpassam principalmente os períodos em que o artista residiu no Rio de Janeiro. A exposição privilegia também os três elementos do candomblé, com os quais ele mais se relacionou: a flecha de Oxóssi, o machado de Xangô e as hastes de Açaim. Essas formas do candomblé são um ponto de partida, mas o que ele faz é depurar, sintetizar, recriar e refigurar essas formas em outros elementos. Como todo artista, ele cria um universo próprio, algo único e original. Na Caixa Cultura, a amostra com cerca de 60 pinturas e uma escultura também se concentra no universo simbólico e na questão da negritude na obra de Valentim. Valentim nasceu em Salvador em 1911 e cresceu com contato íntimo com o universo sincrético. Apesar de ser de uma família católica e ter feito a primeira comunhão, frequentava com o pai os terreiros do candomblé da cidade. Formado em odontologia, passou a se dedicar à produção artística com mais afinco na segunda metade dos anos de 1940, quando se aproximou com um pensamento de esquerda e de um artista como Mário Cravo Júnior, Carlos Bastos e Raimundo de Oliveira. Juntos deram início a um movimento de renovação nas artes plásticas na Bahia. A geografia e as proporções formais, no entanto, não se sobrepunham às questões simbólicas, como ressaltou o próprio artista. Nunca fui concreto. Tomei conhecimento do concreticismo através de amizades pessoais com alguns dos meus integrantes. Mas logo percebi, pelo menos entre os paulistas, que o objetivo final do seu trabalho era os jogos óticos e isso não me interessava. Meu problema sempre foi conteudismo. Seus desenhos representados por figuras religiosas, com traços de machados e flechas, e a escolha por cores das vestimentas usadas pelos religiosos, evidenciaram na sua vigorosidade reprodução a forte presença ancestral na África.
Seus desenhos representavam imagens religiosas com traços de machados e flechas, e a escolha por cores de vestimentas usadas pelos religiosos evidenciaram na sua rigorosa reprodução a forte presença ancestral da África. O período coberto pela mostra vai desde 1955, quando ainda em Salvador, Valentim assumiu decididamente suas referências ao do candomblé e da cultura afro-brasileira. Essa exposição atravessa cronologicamente as diferentes fases e locais onde o artista trabalhou. Na Bahia, em 1949 a 1956. No Rio de Janeiro, em 1957 a 1963. Em Roma, em 1964 a 1966. Em Brasília, em 1967 a 1978. O conjunto inclui a série Emblemas, logotipos poéticos da cultura afro-brasileira, exposta na Bienal Nacional de São Paulo de 1976.